Em 9 minutos, hoje, uma conversa com o diretor-coordenador da ACVila, que é a Associação dos Empresários de Vila Velha, Anderson Carvalho. Anderson, durante muitos anos, Vila Velha amargou o status de cidade dormitório. Nos últimos anos, entretanto, a cidade vem adquirindo um dinamismo econômico, inclusive o que inspirou vocês lá, os empresários locais, a se reunirem, a constituírem uma instância de representação empresarial, que é a ACVila, né? Isso aí. Como é que vocês estão trabalhando? Relata um pouco disso para nós, dessa mobilização de vocês e desse trabalho de organização para a defesa de interesses empresariais em Vila Velha. Perfeito. Bom, a ACVila, ela é uma associação de empresários e nosso foco é o desenvolvimento sustentável do município, né? Então, nós nos organizamos e começamos justamente nessa última gestão municipal fazer um trabalho de aproveitar as oportunidades do município, né? Então, a gente começou com o nosso conselho operacional, que é um conselho deliberativo, né? E a gente formou um conselho de logística, que Vila Velha tem um potencial logístico grande, né? Principalmente na área portuária, e o conselho de turismo, que também é um outro segmento bastante significativo que o município de Vila Velha tem. Então, a gente começou esse trabalho, começamos a atuar e criamos o Plano de Desenvolvimento Sustentável de Vila Velha, em parceria também com o município, né? E, a partir daí, nós conseguimos, através desse plano, identificar 10 projetos prioritários, que são as 10 maiores potenciais de desenvolvimento do município, e começamos daí a trabalhar nesses projetos e focando, né, justamente nesse aproveitamento dessa oportunidade do município de Vila Velha. Assim que nós começamos aí. Tá, mas você falou, esses 10 projetos estão todos, então, todos na vertente da logística. Logística e turismo, e no desenvolvimento também do atacado também, assim, a gente, dentro dos projetos tem por exemplo, o Canal do Bigossi ali, né, a ideia é transformar aquela região, principalmente você tem o Fórum de Vila Velha, você tem o hospital, você tem o Shopping Vila Velha que está sendo construído ali, tentar transformar ali aquela região e fazer um grande bulevar ali, né, acho que Vila Velha tem esse potencial também, tá, de desenvolver esse trabalho, né, porque você tem uma grande população, Vila Velha é o município mais populoso, né, do estado. Então, a gente também precisa aproveitar essa oportunidade e trazer para dentro de Vila Velha um comércio mais ativo, né? As pessoas saem muito, vão para Vitória e tal. Acho que Vila Velha tem também esse potencial. Tem uma grande massa que mora ali, um poder aquisitivo grande, entendeu? Então, a gente tem que aproveitar também essa oportunidade. Ô Anderson, em relação especificamente a turismo, já que Vila Velha é excepcionalmente bem dotada, principalmente a partir do dado histórico, né? Claro. Tudo começou ali, né? É verdade. E o que vocês identificaram ou cogitam ou têm a propor no âmbito da municipalidade para implementar um turismo mais... que tire melhor proveito desse potencial? Maravilha. Assim, dentre esses 10 projetos, tem 2 mais importantes que eu classifico, que é a Prainha. Acho que a Prainha tem um potencial ali fantástico de desenvolvimento ali para o turismo, né? Você pode fazer toda uma revitalização, um trabalho, lógico, discutido ali com a comunidade, né? Fazer toda a análise junto ali, porque ali existe um potencial grande de desenvolvimento turístico ali. Você, por exemplo, você pode criar ali um terminal marítimo para navio passageiro, com uma área ali de restaurantes, né? Encontro mesmo das pessoas ali naquele local, tá? A desenvolver melhor ali a questão de luminosidade, qualidade de vida ali da região, revitalização realmente ali daquela região, acho que traria ali para aquele ponto um local importante para o turismo. E outra parte é todo o litoral, né? Vila Velha tem um litoral muito bonito, então precisa, assim, a gente identificou que pode ser explorada a questão de condomínios de luxo, resorts, né, em toda essa região, também está apontado no nosso plano de desenvolvimento sustentável. São 2 pontos aí que podem ser muito bem trabalhados dentro do município também. Condomínios de luxo parece reversível, né? Que aquela região oeste e sul de Vila Velha certamente vai ser o local... Já tem alguns, né, em andamento. Tem ali o Riviera Park, que é um projeto muito bonito. Tem o outro que está sendo construído ali antes de Ponta da Fruta, né? Também tem um condomínio ali, é o Vicenza, se eu não me engano, né? Vila Vicenza, que é também um projeto bastante interessante. Então, assim, tem alguns projetos já em andamentos, bastante atrativos, né? Que estão até com, assim, uma grande aceitação no termo de comercialização ali desses terrenos, dessas áreas. Então,
assim, já está começando a desenvolver a partir do apontamento dessas regiões através do plano. Então, está acontecendo. Aquela região ali da Darli Santos parece também inequivocamente vocacionada para alfandegagem, para retroáreas. Até porque é um eixo direto com o porto, né? É um eixo, né? Exatamente. Ali é uma via principal com a construção ali da leste-oeste, né, que vai ligar, né, a gente vai ter uma ligação de Cariacica com a Darli Santos, né, que vai ter uma ligação direto ao porto, acaba fazendo com que aquela região seja uma região de retroárea, né, para instalação de indústrias, terminais, para apoio de offshore. O offshore está crescendo muito, né, dentro da região, dentro de Vila Velha, dentro do Espírito Santo, falando do Espírito Santo como um todo. O offshore está muito pujante. Então, ali é uma região muito propícia para esse tipo de serviço também. Tá? Mas, com o crescimento também de Vila Velha, toda a construção civil, tá? A região também da Darli Santos, ela pode ser revertida para alguma coisa nesse sentido, considerando o potencial que você tem hoje no Xuri e com essa possibilidade de um superporto naquela região. Tá? Então, assim, é um eixo que pode começar a ser revisto, Vila Velha realmente sendo apontado como um local para uma instalação do empreendimento como esse, né? Naquela região do Xuri ali, que seria com a saída do porto próximo ali de Ponta da Fruta. Seria, né, um local também bastante interessante e mudar alguns segmentos para aquele local. Em 9 minutos nós estamos conversando com o diretor coordenador da Associação de Empresários de Vila Velha, ACEVILA, Anderson Carvalho. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o diretor coordenador da Associação de Empresários de Vila Velha, ACEVILA, Anderson Carvalho. Anderson, algumas cidades, algumas regiões, cumprindo uma trajetória de desenvolvimento, elas cumprem etapas, mas outras, às vezes, não necessariamente cumprem todas as etapas e saltam etapas. Essa questão da industrialização, Vila Velha era até um estigma, Vila Velha era uma cidade dormitória. Agora, nos últimos anos, incrementou demais as atividades de comércio e serviço em Vila Velha, né? Vila Velha hoje tem um movimento, uma economia dinâmica, hein? Mas no caso da industrialização, como é que vocês veem? Vocês acham que deve manter aquele projeto de reservar uma área para a criação de um centro industrial que se viabiliza talvez a partir do advento do superporto? Ou vocês devem mais, talvez, focar a questão da vocação dela com o setor terciário de economia e serviço, se prevenindo do aspecto, às vezes, mais... se prevenindo da questão de sustentabilidade, que hoje está colocada também da maneira irreversível. Perfeito. Eu acho que o que pode-se, né, o que se deve, na minha visão, a gente focar é a oportunidade que o município tem. Assim, e a oportunidade que o município tem de trazer um grande desenvolvimento para o próprio estado do Espírito Santo. Né? A região de Vila Velha, né, está ali concentrada naquela região da Grande Terra Vermelha, uma grande massa de mão de obra. Né? Então, assim, a gente, pensando na questão logística, na questão até de mobilidade urbana, se você traz para a região sul de Vila Velha, tá, essa área de indústria, você já vai estar muito bem servido com a grande quantidade de mão de obra que precisa ser desenvolvida, ser trabalhado, mas tem ali na região, né, tem uma região rica com relação a isso. E assim, Vila Velha tem essa possibilidade, ela tem essa vocação, essa oportunidade de se instalar. É claro que um empreendimento como esse, uma região, né, um polo industrial, precisa ser discutido, avaliado, né, ambientalmente falando, tem que ser algo corretamente instalado, né, atendendo todas essas questões ambientais, mas assim, o Espírito Santo, eu acho que não pode perder essa oportunidade de ter um polo industrial ligado a uma estrutura portuária, uma saída, né? Uma estrutura de escoamento da produção e também recebimento de carga. Eu acho que esse é o grande, a grande importância do empreendimento como esse ali em Vila Velha. Vila Velha ela tem toda a condição técnica de oferecer para o Estado do Espírito Santo, tá? Em termos de área e de local, tá? Assim, um local onde você pode instalar tanto uma estrutura portuária para recebimento de carga, como uma área industrial. Então, elas se complementam. Na verdade, você pode ter uma área industrial sem ter o porto ali, mas com o porto próximo, logisticamente, fica muito... o custo, né, logístico, operacional é bem menor. Então, assim, seria uma atratividade muito maior para as empresas que se instalassem naquela região, indústria, né, falando de indústria. Agora, como é que está a cultura de associativismo? Vocês estão aí, vocês estão o quê? Com 5, 6 anos de fundação, a ACEVILA, né? Sim. Como é que está essa cultura de associativismo? Você está vendo o empresariado de Vila Velha ligado, atento ao fato de que sozinho não resolve nada?
A gente está assim, cada ano a gente tem trabalhado a questão dos mantenedores e associados, né? A gente tem buscado atrair outras empresas, a gente a cada ano vem crescendo com relação a mantenedores. Eu acho que assim, o empresariado está um pouco mais aberto em poder discutir, mas geralmente assim, o foco do empresário, lógico, é olhar a expansão, a estratégia de negócio dele. Mas a associação sempre foi e sempre será um bom caminho para uma discussão mais ampla, né? Uma discussão com a sociedade, uma discussão até com a própria gestão política, municipal, estadual, que seja. E acho que o empresário ele tem visto isso. Funciona muito bem no Brasil. Aqui em Vila Velha a gente está começando a trabalhar isso um pouco mais forte, né? Funciona muito bem lá na Serra com a Ases e a gente quer justamente ter um modelo como é também o Espírito Santo Atenção. Um modelo que a gente tem uma sinergia grande com a gestão pública e poder estar atuando de maneira que a gente possa agregar ao crescimento do município. Esse é o nosso principal objetivo. Eu acho que o empresário está um pouco com a mente mais aberta para isso. Está mais receptivo, Sim, tá. E entendendo essa necessidade, né? Ou seja, fazer política não significa necessariamente política partidária, né? Exatamente. Uma vez que as pessoas se unem em torno de um interesse comum, elas estão fazendo política no melhor sentido da palavra. E a visão é essa. A gente tem que unir energia, unir força, canalizar energia de maneira que a gente possa trabalhar o que é comum a todos, né? O desenvolvimento de todos. E a ideia não é fazer política partidária, até porque a associação não tem nenhuma preferência por partido, por pessoa, por gestor, não. O nosso interesse é totalmente ao desenvolvimento do município. Esse é o interesse da associação. Você mencionou uma passagem, eu quero recuperar uma questão que já começa a preocupar em Vila Velha, em algumas áreas, é a questão da mobilidade urbana. Mobilidade urbana implica qualidade de vida, mas rebate também na atividade da empresa, que afeta a produtividade, né? Vocês estão acompanhando essa questão específica da mobilidade urbana lá? Então, a gente discute muito isso. E quando nasceu a ideia do Superporto, né, que a gente avaliou como que Vila Velha podia se inserir nessa discussão, o apontamento dessa região ele está muito ligado a isso. Porque se você imagina que todo o fluxo de carga, a maioria da carga hoje de importação, 80% ela vai para a região sudeste, que é São Paulo. Né? E outra parte para o centro-oeste, usando aí a BR-262. Então, você tem a BR-101 Sul, a BR-262, né? Então, a maioria da carga, o grande fluxo de carga está nessa região. Se você tem um porto ao sul de Vila Velha, você justamente pega todo esse fluxo que hoje passa ali por Cariacica, pela região da Grande Vitória, na região metropolitana da Grande Vitória, você pega todo esse fluxo e joga para o sul, para a região sul de Vila Velha, que é para onde a carga vai e de onde a carga vem da 262 e vice-versa. Então você consegue justamente desafogar e tirar um grande tráfego de caminhão hoje que está ali, né, transitando ali pela região da Grande Vitória. Então, essa questão desse empreendimento, essa área industrial ao sul de Vila Velha, vai contribuir muito para a questão da mobilidade urbana dentro da região metropolitana da Grande Vitória. E esse é o foco que a gente teve no momento também. Além da grande oportunidade que tem Vila Velha e oferecer para o Estado esse potencial de desenvolvimento, tem essa questão também da mobilidade urbana, que vai ser muito interessante para o Estado aqui e as regiões aqui em torno de Vila Velha e de Vitória, né? Eu agradeço, Anderson, sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Para mim foi um prazer, eu que agradeço também, tá? Obrigado aí pela oportunidade. Em 9 Minutos, a presença do diretor coordenador da ACVila, Associação de Empresários de Vila Velha, Anderson Carvalho. Até já.